que vieram aqui para o Brasil, nós trouxemos na semana passada o historiador Nilson Pins, que fez uma dissertação teórica, que ele tem competência para isso, como estudioso que é, dessa parte, membro da Academia Canguçuense de História e também nosso grande amigo. E hoje nós trouxemos o presidente da Câmara, né, Silvio Fensky Neuzling, né, para fazer uma abordagem mais sob o ponto de vista prático desta aventura que se lançaram os alemães pomeranos aqui no Brasil. Para a sua saudação preliminar e com o desejo de muito boas-vindas novamente, a palavra é tua. Bom dia, Dr. Cláudio Mar, ao Eurico, ao Fonseca. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder participar mais uma vez dentro desse seu programa aí, que eu vejo assim, um programa, né, para levar a informação correta, né, aos que escutam a rádio. Hoje a gente sabe que a rádio, ainda, entre todos os meios de comunicação, ainda é muito ouvida, né? Então é uma maneira de chegar aos cantos mais longos do município, os fundões, como se diz, né, através da rádio, né? Então é uma alegria muito grande para mim. A alegria é nossa, Silvio, enorme em te receber. Com a tua participação aqui, eu gostaria de homenagear póstumamente o seu Edemar, teu pai, a avó Nilza, tua saudosa mãe também. Gostaria de homenagear póstumamente o Gilberto, tá, teu irmão, pessoa a quem eu tive a oportunidade de conhecer e, num certo momento da vida, estar junto com ele a teu pedido, a pedido do Alceu. Gostaria de homenagear o Alceu, a Clair, meus compadres, meus amigos, o Hélio e a Reni, tá? Gostaria que eu homenageasse a Lorena, os teus netos, tá? O Edgar, tá? O Edgar agora faz tempo que a gente não se vê, mas cada vez que a gente se vê é uma guerra por causa do Grêmio e do Colorado. Tá meio caseiro agora. Tá meio né? caseiro. É, porque agora tem que até lavar a louça, né? É? E fazer almoço, né? A patroa andou caindo e quebrou um braço, então ele agora tá É bom para domar. para domar, tá sendo domado. Então, saudando a vocês, eu saúdo toda a comunidade de imigrantes alemães e pomeranos com quem a gente tem uma afinidade tão grande e inúmeros amigos nessa colonada toda. Silvio, pelo lado dos Neuzling, eu sei que tu és descendente de alemães. Pelo lado dos Fensky, tu me confirma, são alemães ou pomeranos? Pomeranos. Pomeranos. Então, tu é um exemplo típico, né, do objetivo do programa hoje, tá? Já que estamos trabalhando em cima dos 200 anos da imigração desses dois povos para cá. O seu Edemar, se vivo fosse, era da classe de 34, serviu junto com meu pai, estaria completando 90 anos esse ano. Sim. Tá? Isso significa que logo ali já tem os 200 anos da outra geração. Quem é que veio para o Brasil? O teu avô ou o teu bisavô? Na realidade, para o Brasil veio meu bisavô. Teu bisavô. Porque veio dois Neuzling da Alemanha, né? Um era o Felipe e o outro era o André. E um deles era casado. E o outro casou aqui, né? Então, foram os dois que vieram e foram deslocados aqui para o município de São Lourenço. Essa família Neuzling, toda descendente desses dois. Desses dois irmãos. É uma prole grande, né?
Não, antigamente não tinha televisão, né? E aí se contribuía com o crescimento, né, Populacional. da população, né? Hoje está se vendo o contrário, né? E precisava mão de obra, né? Precisava mão de obra, né? Precisava, né, gente para trabalhar, né? Então, na realidade é isso, né? As famílias daquela época, tudo tinha em torno de 10, 12 filhos, né? A família do meu pai eram 17, né? Então veio reduzindo. Nós éramos 5, os meus são 2, né? Então não tem como aumentar, só diminuindo, né? A gente, quando cita nomes, sempre comete pecados. Eu omiti o nome do grande amigo Dário Notzling, né? Teu irmão, tá? E a dona Edith. Estou reparando isso agora. Pelo lado dos pomeranos, quem veio para o Brasil? Bisavô, avô, dos Fensky? Olha, eu até, na realidade, a gente acompanhou mais, A né, linhagem paterna. a linhagem paterna, né, dos Neuzling, né? Mas pela vinda deles, isso veio tudo na mesma época, né? Tudo na mesma época, Então em eu 1824. acredito que também fosse o bisavô, né, que tenha vindo da Alemanha, né? Porque a história dos Neuzing, né, teve uma época que se criou uma árvore da família, que se diz, né? Sim, onde a é que árvore vieram. genealógica. Por onde vieram e como vieram. Onde até tem uma matéria no ZH dos Neuzling, né? Foi o Nilson que me repassou essa matéria, onde consta dos 2 primeiros Neuzling, de onde vieram, todo o rastreamento, onde é que moraram, e até o cemitério onde estão sepultados até o falecido pai. Até o falecido pai, o cemitério do Erval, tudo, né? Todos eles têm essa... Então tem toda uma linhagem disso aí, né? O acompanhamento, né? Muito bem. Para quem está chegando agora, estamos recebendo a visita do presidente da Câmara de Canguçu, que vem hoje aqui na condição de descendente de alemães, pelo lado paterno, e pomeranos, pelo lado materno, em alusão aos 200 anos da imigração destes 2 povos para cá. Interessante, né, Silvio? Nós temos 2 concentrações do povo europeu aqui em Canguçu. Basicamente, os alemães e pomeranos se concentraram mais no 2º distrito. Tá? Claro, hoje com alargamento para os outros. Já os italianos, 50 anos depois, tá, se concentraram mais no 1º distrito em direção a Pelotas. Tá? Todos nós sabemos disso. Com exceção de 2 famílias. A família Raffo, tá? Do nosso grande amigo Jânio Raffo Soares, que foi diretor desta emissora durante muito tempo, e a família Galo, do meu avô, tá? Que veio para o Brasil já no finalzinho da imigração, no final do século XIX e início do século XX. Tá? O restante foram lá para o 3º. Só esses 2, desgarrados lá. Era o velho Chico Raffo, um homem dedicado à intelectualidade, era jornalista, era poeta, era escritor. E o meu avô paterno, desculpa, meu avô paterno, pai do meu pai, que era médico e nas horas vagas exercia a profissão de dentista, principalmente prótese. Eu tive a oportunidade, se só a título de curiosidade, de conhecer próteses, tá, usadas exatamente pelo meu avô. Tá? E o povo lá do 2º, tá, tens uma ideia assim, de como é que começou toda essa bravura, toda essa coragem? Porque quando esse pessoal chegou, era tudo
quase que virgem, né? Não, tudo foi a pata de cavalo, a junta de boi, serviço braçal. Na realidade, eu vejo assim, né? A história contada pelos meus avôs, tanto materno como paterno, né? O que aconteceu? Eles vieram a São Lourenço, dali foram deslocados, porque aí tinha picada feliz, picada isso, picada aquilo, né? Onde foi concentrado cada imigrante e no meio do mato. Tiveram que abrir a clareira no meio do mato para ali poder começar a produção, né? E eu sempre digo assim, dentro da raça sempre tem um espertalhão, né? Porque tinha, lá no São Lourenço, que tinha um chefão que intermediava entre os alemães e os pomberanos com os portugueses, né? Então, tudo que se produzia tinha que levar lá para o chefão negociar com o outro para ficar com a parte. Então, na realidade, a história conta que uma parte do que produziam ficava em conta da terra. A terra não foi totalmente dada, né? Então, começaram ali com os grãozinhos de feijão, com os grãozinhos de milho. E eu acho que os primeiros tempos ainda se manterem ainda à base das aripuca, das caças, que tinha muito, né? Para se manter, porque não tinha. Entrar no meio do mato, vai sobreviver do quê, né? Aí as serrarias, né, eram feitas com serrote, o giral, que eu conhecia ainda lá no meu avô. Um se parava em cima da tora e o outro embaixo. E aí só cortava para baixo. Que os portugueses chamam de torcedor. Não é o sei serrote como é com duas pontas, né? Uma agarra numa ponta e outra outro na outra. Né? Mas aí tem o vai e vem, aquele que era de serrar lenha. Esse era de serrar as tábuas. Isso. Né? Aí o galpão do meu avô, a telha, eu conhecia ainda, era tudo em tábua. E aquelas tábuas era tudo encaixado com um pininho de madeira. Então eles pegavam a madeira, que era uma madeira rachadeira, né? Se eu não me engano, uma boa parte era batinga ou cajerana, né? Onde era feito talvez 50 centímetros por 30, era rachado e aquilo tudo era encaixado. Todo o galpão era tapado com telha de madeira. Imagina. E depois que cria um limo, ela cola e não goteia, né? E por ali se começou, né? E aí depois contar a história do meu pai. O meu pai foi para lá, comprou 12 hectares, armou a baraca no meio do campo. Seu Demar. A baraca no meio do campo. Dali construiu um galpão para poder entrar para o galpão, da baraca para o galpão. E aí depois construiu uma casinha de tábua do lado. Quando chovia, tinha essas lonas de carroça, antigamente, as toldas, né? Quando o vento vinha, a chuvinha do sul, tinha as frestas que tinha que botar a lona na frente para a gente não molhar dentro da cama. E a cozinha era chão batido e os quartos, sim, era com soalho de tábua, né? Então, foi assim que a gente começou lá. Interessante que tu fizesse a tua casa de moradia atual com muito ainda dessa história, né? Exatamente, né? Quer descrever para os nossos ouvintes como é que é a tua casa atual de moradia? Ela sofreu umas mudanças com o tempo, né? Mas como tu concebeste ela? Quer que eu agarrei uma parte, era de torrão, com Santa Fé e chão batido, né? Então, aí depois, né, como já eu cortei o Santa Fé, né, ajudei a tapar, né, e aí depois quando tinha que repor de novo o Santa Fé, porque com o tempo tem que repor, né, e aí, sabe, a gente depois de uma certa idade começa a ficar mais difícil a coisa. Claro. Né? E aí a gente trocou o telhado e trocou o piso também, né? Aí a gente deu uma melhorada na coisa. Mas ela foi concebida de maneira histórica. Maneira histórica. Teve até escola da Nova Gonçalves, que foi um ano com os alunos lá, né?
para mostrar para os alunos como é que eram as casas mais antigas. Né? Eu logo que tu construíste, tu me convidaste para ir lá almoçar contigo, com a família e conhecer a casa, que foi, para mim, uma enorme satisfação, seja pela forma como vocês recebem e seja pela obra de arte que eu vi construída, né? Sim. Né? Então, eu digo assim, eles passaram muita dificuldade, porque aí passaram, né? Meu avô contava a época da Revolução, né? O que acontecia, né? Quando os revolucionários vinham, aí já tinha um da origem alemã que saía na frente para avisar as famílias que os revolucionários estavam vindo, né? Porque o que eles tinham que fazer? Pegar os cavalos e fugir para o mato, se esconder. Porque se os revolucionários chegassem, eles levavam os cavalos tudo junto, para seguir na Revolução, né? E onde chegavam, o dono da casa tinha que fugir para o mato e eles ficavam de dono da casa, né? Comiam, bebiam o que tinha. Matavam os animais. Matavam, o que dava para levar, eles levavam, né? E aí... porque na época não podia falar o alemão, era proibido falar o alemão. Né? Aí meu avô tinha os livros que eram em alemão, né? Eles escondiam dentro das pilhas de milho, porque o milho era empilhado no Japão na época, né? Então fazia um buraco lá dentro, lá era escondido os livros para que não fossem queimados ou de repente até os revolucionários, né, entendesse que não tinha nada a ver com o tempo da Alemanha. Né? Muito bem. Na ditadura do Getúlio, os alemães, pomeranos e italianos foram severamente perseguidos, né? Severamente. Tem até uma história ali na colônia de 2 alemãos, porque aí eles tinham que ir nas 3 vendas lá vender as coisas, né? E aí chegou 2 caras e eles estavam falando em alemão e eles proibiram os 2 de falar em alemão, né? E os alemãos não eram muito assustados, né? Diz que aí um tinha dito para o outro, nu drauf, né? E sentaram-lhe o balancinho nos, né? Diz que quase mataram a laço. O que significa o nu drauf? E nu drauf, agora, para cima. Agora, para cima. E o balancinho pegou. O balancinho pegou. Aí depois... Diz que os caras estiveram lá pela colônia procurando o cara que se chamava Nudruf. Achava que um tinha dito o nome do outro, né? Entendi. Então, tem essas também, né? Mas são essas histórias que fazem coisa que aconteceu, né? Na época, né? E... Na época, se fazia as colheitas, se levava de carroça para Pelotas, para as 3 vendas, né? E eram com 3 ou 4 cavalos. Fazia meu tio Hugo, ele era um que fazia frete para a viúva Nestor, tio e filho, com 3 cavalos. 3 cavalos 2 prendidos e um do lado. E um quarteado. E tinha outros que era 2 e 2. E diz que peludiavam de carroça. Imagina. Quando um cruzava, ia lá adiante esperar o outro. Se o outro não conseguisse cruzar, tinha que botar mais cavalo na frente para... Essa gurizada de agora, sejam descendentes de alemães, italianos, pomeranos, acham que nós estamos conversando bobagem, né, Silvio? Não, e na realidade, com essa mordomia que tem hoje, não acredito isso. Não. Eles acham que é invenção, né? Porque eu digo assim, eu me criei, o pão era de farinha de milho. E muitas vezes nem era farinha de milho branco, porque não se colhia, era farinha de milho amarelo. E a gente não tinha uma margarina, não tinha uma chimia para passar por cima do pão. Não. Aí se pegava um pouquinho de açúcar, se molhava com café e passava por cima do pão para dar uma adocicada. Pão de farinha branca só em festa. Não, farinha de trigo, pão de farinha de trigo, era Natal, Páscoa, né? Era 3 vezes ao ano. Eu sei. A carne era a mesma coisa.
comprava 2 ou 3 quilinhos de carne de res, era para comer nas festividades, nas datas especiais, né? E o refri? Era 1 litro de groselha. Também só nas épocas de festividades. Exatamente. Depois veio a gasosa. Gasosa. Nas vendas, eu chegar na venda, eles vendem o refresco. Era vendido o refresco nas vendas. Um pouquinho de groselha no fundo do copo, enchia de água, era tanto. Tu imagina. Então, vê o que era antigamente e o que é hoje, né? Nós vamos fechar o programa hoje de uma maneira diferente, com uma música que retrata na sua letra toda essa história de bravura, de forma muito especial, do povo alemão e do povo pomerano quando decidiu vir para o Brasil. Eu gostaria, Silvio, de te dedicar uns 2 minutos aí para as tuas despedidas. Depois nós vamos rodar essa música, para que tu faça uma saudação aos nossos colonos, aos nossos motoristas. Tu és as 2 coisas, né? És descendente de pomeranos, descendente de alemães e atualmente presidente da Casa do Povo. Então tens todo o valor, tá, e o reconhecimento para dirigir a tua palavra aos nossos ouvintes, aos nossos colonos e aos nossos motoristas. Eu sempre digo assim, doutor, em primeiro lugar é a humildade, né? E em segundo lugar, muitas vezes a vida ensina a gente, né? Então, eu, em 2 oportunidades, eu fiz meu pronunciamento em Pomberano, né? Um na Câmara de Vereadores e outro numa apresentação sobre a vida de Jesus Cristo em Pomberano, que foi lançado aqui em Canguçu, né? Aí o Nilson Pinto me desafiou e eu, não tem problema nenhum, né? Da maneira que a gente sabe, a gente fala, né? E aos nossos colonos e motoristas, né? Desejar que Deus abençoe nós todos, né? Que os governos, nesse ano difícil, né, que possam olhar para nós, né, aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente queria estar hoje aí, dizer que bom, né, que todos estão bem, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Então a gente não sabe, às vezes, pode ser um puxãozinho de orelha, né? Sabe lá se a gente não ultrapassou os limites, ele puxou a gente para a gente repensar a vida, né? E começar de novo, né? Então, um abraço aos motoristas, aos colonos, né? E vão ter que seguir em frente, produzir alimento para esse Brasil e da maneira que exporta também para o mundo, né? Silvio, um pedido deste teu mano, que só não nasceu do mesmo ventre, mas te ama de coração, eu e toda a família. Faz uma pequena oração aí na língua de vocês, dirigida a Deus Nosso Senhor para amparar a toda essa população que hoje está sendo homenageada. Ik wil niet zeggen dat Jezus, né, kan ons mithelpen, né? Hij is Gottes Zoon. Dat kan ons beschenen hier, né? Dat ons zin vergeven kan, né? En dat we kunnen wiederdrijven, dat Heer God kan ons zijn hand over ons holen, en dat hij zeggen kan, mijn kind, eine dag komt bij mij. Amém. Amém. Para não deixar os italianos muito tristes, eu vou, com pouquinhas palavras, dizer assim: Dio con tutti voi. Amém. Com isso chegamos ao final de mais um programa Direito e Cidadania. Querendo Deus, e certamente Ele quererá, semana que vem estaremos aqui novamente.
Um beijo e um abraço no coração de todos e de cada um. Fiquemos agora com a valsa da vovó Elfrida.